Olá, meu amigão, olá, minha amigona do laccursos.com.br. Eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai conversar, ou melhor, vai continuar conversando sobre a Lei 8.112, Direito Administrativo. A aula de hoje, a gente vai falar sobre provimentos praticados na Lei 8.112. Aquela situação de recondução, reversão, reintegração, cargo, enfim, tudo isso a gente conversa na aula de hoje. 8.112, vacância, bacana. Hoje é o filé mignon da 8.112. Na próxima aula vai vir a carne de pescoço, tá bom? Vamos lá? Olha só, provimento é o fato administrativo que traduz o preenchimento de um cargo público. Quem é que deu esse conceito tão bacana, né? Provimento é o fato administrativo que traduz o preenchimento de um cargo público. Olha lá, José dos Santos Carvalho Filho, professor Carvalhinho, conhecido por quem faz muito concurso público por aí, né? Carvalhinho deixou muito claro que o fato administrativo, que o provimento é um fato administrativo, porque o provimento envolve uma série de atos administrativos, como a posse, a nomeação, o exercício, a prova de concurso, a inscrição. Tudo isso culmina num fato administrativo que é chamado provimento. Já o professor Eli Lopes Meireles muda um pouco. O professor Eli Lopes Meireles fala que é um ato, ou melhor, falava, né, porque ele já faleceu. E quem atualiza a obra dele mantém o conceito. É o ato pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público. Então, eu vou te chamar a atenção para duas situações interessantíssimas. A doutrina diverge sobre o provimento. Para uns, é um fato administrativo. Para outros, é um ato administrativo, né? Dar provimento é o ato pelo qual eu preencho um cargo público. Mas ambos chegam no mesmo ponto, ambos chegam na mesma, tem algo em comum, melhor dizendo. Ambos têm algo em comum. O que eles têm em comum? O fato de que vai se preencher o cargo público, exatamente esse cargo que você está de olho, que você está estudando. É assim mesmo. A gente estuda, se prepara, vem o concurso, passa. Aí você toma posse, ou melhor, aí você é nomeado, toma posse, entra em exercício e começa a ganhar, faz-me rir, né? Esse é o melhor de tudo. O que é isso tudo? Provimento. Você participou de um fato da administração que envolve diversos atos administrativos. Mas para o professor Eli Lopes Meireles, isso era apenas um ato administrativo, tá bom? Prover significa preencher aquilo que está vago. Isso aqui é um conceito do dicionário, digamos assim, né? O provimento pode ser originário ou derivado. Aqui, meu amigão, minha amigona lá, que por favor, o maior cuidado e carinho do mundo com essa classificação. Porque a gente sabe que existe o provimento originário e sabe que existe o provimento derivado. E ambos estão previstos na Lei 8.112, o Estatuto Jurídico do Servidor Público Civil da União. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos em frente que depois eu vou falar para vocês quais são os originários e quais são os derivados. Ou melhor, qual é o originário, porque tem um só, né? E o restante é tudo derivado. O provimento é praticado pela autoridade competente, para variar, para executar o provimento, para, enfim, chancelar, dizer que o provimento está ok, eu preciso de uma autoridade competente. De regra, é o chefe de uma instituição. Se a gente está falando do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, provavelmente vai ser o presidente do TJDFT. Pô, cabeça, mas o presidente do TJDFT vai ficar lá dando despachinho, assinando a nomeação de 1.000 servidores? Pois é, talvez não. Talvez esse presidente tenha delegado isso para o diretor-geral do TJDFT, e é ele o responsável pelas nomeações. Aí tem que verificar qual que é o regimento interno do TJ e como é que ele funciona. Por que eu estou te falando isso? Porque os órgãos podem ter essa diferença. A responsabilidade de fechar esse conjunto de atos do provimento pode ser do chefe máximo da instituição, como pode ser de uma autoridade de direção ou de chefia. Aí vai depender da legislação que regula cada órgão público. Belezinha? Sussa, tranquilos? Para frente, então. O fato provimento realiza a investidura do cargo público pelos atos da nomeação, posse e exercício. Olha que bacana. Quando a gente fala em provimento, vamos pegar a canetinha vermelha, né? Quando a gente fala em provimento, olha só, quando a gente fala em provimento, eu estou falando da investidura do cargo público pelos seguintes atos: nomeação, posse
e exercício. É por isso que o professor Carvalhinho fala de fato administrativo, e não apenas de ato administrativo. Fato administrativo, porque ele é composto pela nomeação, pela posse e pelo exercício, que são 3 atos fundamentais no provimento de um cargo público. Sem eles, você não tem provimento de cargo público. É indispensável nomeação, posse e exercício. Ok? Beleza? Maravilha? Olha só. Segundo 8.112, são requisitos básicos para a investidura. Presta atenção. Requisitos básicos. Por que eu estou falando requisitos básicos? Porque podem existir outros. Eu canso de receber e-mail dos alunos falando assim, pô, cabeça, posso ter... o órgão pode me exigir um exame específico, psicotécnico, por exemplo? O órgão pode me exigir certidão negativa do Serasa, do SPC? Preciso disso? Por que eles estão me pedindo? Isso está na lei? Isso é legal ou isso não é? Olha só. Quando a 8.112, que ela é aplicada para os servidores públicos civis da União, fala em requisitos básicos, ela estabelece algumas regras específicas, básicas, que devem ser seguidas sobre o provimento. Você tem que preencher aqueles requisitos. Agora, nada impede de que a lei que regule o cargo, ou a lei que regula, enfim, o órgão da administração, qualquer que seja ele, estabeleça requisitos extraordinários. Mas presta atenção no que eu falei. A lei que regula o cargo, a lei que regula o órgão da administração para o qual você está fazendo concurso, esta lei é que exige mais requisitos. Isso é perfeitamente possível, é legal, é correto. O que eu não posso ter, o que não se pode tolerar, são requisitos previstos apenas no edital, sem amparo legal ou constitucional. Aí não rola, aí não tem condição, aí é ato ilegal, aí é alguma abusividade. Tá? Então, quando a gente fala em requisitos para preenchimento do cargo público, a 8.112 te dá os requisitos que são básicos. Isso quer dizer que há possibilidade legal e constitucional de requisitos extraordinários, ou seja, previstos numa legislação qualquer extravagante, tá? Mas vamos analisar os da 8.112. Olha só, nacionalidade brasileira, fundamental, porque os cargos públicos da administração pública brasileira são destinados aos brasileiros no plural. E aí, meu amigão, você sabe por que eu estou falando brasileiros no plural? E aí, bonitona, lembrou por que eu falo brasileiros no plural? Cabeça, essa pergunta eu lembro, cabeça, mas agora fugiu da memória. Você não está estudando constitucional, hein? O que é, bonitona? Ai, cabeça, é o seguinte, brasileiros, do artigo 12 da Constituição da República, fala do brasileiro nato e do naturalizado. Gostosura, eu vi isso, hein? Bom demais, bom demais. Tá vendo, cabeçudo? Presta atenção, escuta o que ela falou. Brasileiros no plural, porque eu estou falando de brasileiro nato e do brasileiro naturalizado, tá? Agora, e o estrangeiro? Aí vai na forma da lei. O estrangeiro é na forma da lei, tem que ter uma lei específica para o estrangeiro poder assumir um cargo público no Brasil. É possível, mas exige legislação específica, tá bom? Então, olha só, nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos. Meu amigão, você não votou, você não quis votar, não justificou a razão de não ter participado da eleição e tá lá uma certidãozinha positiva da Justiça Eleitoral. Abraço, filho. Você vai perder seu cargo público, a não ser que você vá lá pagar aquela multa absurdamente cara que a Justiça Eleitoral impõe a todo cidadão, né? Coisa de R$4, se eu não me engano. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Opa, quitação das obrigações militares e eleitorais. Novamente, você volta aí para obrigações civis de caráter constitucional. Quando você está falando aqui dos direitos políticos, o cabeça já fez uma confusão. Vamos voltar. Os direitos políticos é quando você pode votar e ser votado, tá? É quando você pode exercer o direito de ação popular, de referendo, de plebiscito e por aí vai. E direitos políticos, quando ele fala que gozo dos direitos políticos, de forma geral, são todos os direitos políticos à disposição do cidadão. Agora, quando eu falo da quitação de obrigações militares e eleitorais, militares,
para os homens, serviço militar obrigatório. E quando eu falo de eleitoral, aí sim é a votar, é ter participado das eleições, tá bom? Beleza? Sussa? Tranquilos? O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Se o cargo é nível médio, você tem que ter nível médio. Pelo menos. Se você tiver curso superior e fizer o concurso por nível médio, tá tudo certo. Ah, mas o cargo é nível superior. Então tá bom, você vai ter que ter pelo menos o nível superior. Se você tiver nível médio, não adianta se fazer e passar, porque você não vai tomar posse, não vai rolar, tá? Se exigir, por exemplo, um curso específico, o cargo é para engenheiro civil da AGTOP, Agência de Transportes lá de Goiás, né? Agora o Cabeça mora em Goiás, o Cabeça vai parar de falar de Cuiabá, Mato Grosso. Não, não vou não. O Cabeça vai continuar falando da cidade do coração dele, Cuiabá. Abraço para os meus alunos aí de Cuiabá. Já estou morto de saudade de vocês. Olha só, então você vai fazer o concurso para engenheiro civil lá da AGTOP. Qual é o nível de escolaridade exigido? Engenharia civil. Não adianta você ser formado em arquitetura, em contabilidade, em direito, em engenharia mecânica. O cargo é para engenheiro civil. E aí, eu te chamo a atenção para mais uma coisa super importante. Quando o edital fala de escolaridade específica, e quando a 8.112 diz que você tem que suprir essa escolaridade específica, lembre-se de uma coisa. Existem concursos públicos com cargos públicos em nível superior que são gerais. Basta ter qualquer que seja o nível superior, de médico a filósofo, você é formado em filosofia, está liberado, você pode fazer. Agora, existem concursos que o cargo público exige uma formação específica. Contador, economista, engenheiro, dentista, bacharel em direito. Esses cargos, olha lá que eu vou falar, esses cargos que exigem uma escolaridade técnica específica, esses é que são chamados de cargos técnicos. Cargos técnicos. Cabeça, eu pensei que cargo técnico era só o cargo de nível médio dos tribunais. Não, meu amigão, quer ver? Ó, Cabeça vai fazer um desenho aqui para você, e aí a gente já vai dar uma ilustração, né? Cabeça adora desenhar. Vamos lá, então. Devia ter feito desenho e não direito, né, Cabeça? Pois é. Olha só. Uma revisão e uma breve diferença do que é cargo técnico e o que não é cargo técnico. Tá? Isso é super importante, tem muita gente boa por aí que não conhece essa diferença e isso cai em prova. Tá? Olha só, quando a gente fala em cargo público, eu tenho um cargo de escolaridade geral e um outro cargo de escolaridade específica. Ok? Tudo bem? Beleza? Sussa? Ó, escolaridade geral. O Cabeça, a caneta está fazendo barulho. Eu sei, é que a caneta é nova, né? O Cabeça está no estúdio novo do LAC. Então tá tudo novinho aqui, até caneta é nova demais, por isso que ela está fazendo barulho, tá bom? Então olha só, você está na escolaridade. Para o cargo público, ela pode ser geral e pode ser específica. Geral, olha só, ensino médio, superior, qualquer superior, tá? Ensino médio ou superior. Agora específica não. Aí eu entro no ensino médio técnico, lembra do técnico em edificações, técnico em enfermagem, técnico em informática, enfim, ele tem um curso técnico de nível médio. Geralmente as escolas, os institutos de tecnologia federal, né, o ITF, o antigo Cefet, as antigas escolas técnicas, né, formavam o pessoal curso médio, não é o secundarista, secundarista era esse aqui, que hoje é chamado de nível médio, né, ensino médio. Esse aqui é para quem saía lá, técnico em telecomunicação, técnico em informática, técnico em eletrônica, enfim, esses técnicos todos de nível médio. Aí eu tenho uma escolaridade específica. Ou
o superior específico. Esse aqui é o superior geral e esse é o superior específico. O que é cargo técnico aqui? Só esse que tem escolaridade específica, que exige algum conhecimento técnico, tá bom? Esse específico aqui também é técnico, tá? Beleza? Sussa, tranquilos? Por que eu te falo isso? Porque tem muita gente boa que acha que o cargo de técnico de tribunal de justiça, técnico do Tribunal Regional do Trabalho, técnico do, sei lá, do MPU, ou do MP estadual, ou do MPDFT, esses cargos de técnico, muita gente acha que é aquele técnico da Constituição que admite acumulação com cargo de professor. Não é, não é. Olha só, o cabeça é técnico administrativo do Ministério Público da União, beleza? Técnico administrativo do Ministério Público da União. Escolaridade exigida para o cargo do cabeça. Nível médio, tá? Cabeça pode fazer concurso para ser professor da UNB, da UFG, da UFMT, da USP, ou seja lá que for a universidade? Não pode. Cabeça pode fazer concurso público para dar aula de professor numa escola estadual aí do seu estado? O cabeça pode fazer concurso público para ser professor lá em Anápolis, onde o cabeça está morando agora? Não pode. Por quê? Porque o cargo do cabeça é geral, é de conhecimento geral, não há uma escolaridade específica. Agora, se o cabeça fosse o técnico em informática do MPU, aí eu sou técnico e poderia ter um cargo de professor em qualquer esfera da federação. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos embora. Vamos voltar a falar dos outros requisitos para preenchimento dos cargos públicos segundo a Lei 8.112. Belezinha? Olha só, a gente falou do gozo dos direitos políticos, da nacionalidade brasileira, da quitação das obrigações militares e quitação das obrigações eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o cargo específico, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Cuidado aqui com esse último, hein? Aptidão física e mental. Idade mínima de 18 anos e a máxima? Qual que é a máxima? Segundo a Constituição da República, qual é a máxima? 70 anos. Segundo a Constituição da República, 70 anos. Por que 70 anos? A regra geral de 70 anos. Por que 70 anos? Porque tem a aposentadoria compulsória, né? A partir dos 70 ninguém fica mais no serviço público brasileiro, qualquer das esferas. Pô, cabeça, mas e aquela alteração da Constituição que agora permite a aposentadoria compulsória aos 75 anos? Aí, olha lá, permite aos 75 anos na forma de lei regulamentar. Agora nós já temos uma lei complementar regulando a expulsória. Mas o texto da Constituição ainda fala de 70 anos para todos os cargos, 75 especificamente para ministros do Supremo, do STJ, do TCU. Tá? E para o servidor pobre, mortal, para o índio feito cabeça e companhia, ainda 70. Vai depender dos critérios estabelecidos pela lei complementar, que já está valendo, ela já existe, para dizer se você vai ficar até os 75 ou não, beleza? Mas a regra geral na Constituição ainda são os 70 anos, tá bom? A idade máxima. E a aptidão física e mental, você vai passar por uma avaliação médica para saber se você tem condição de ser servidor público, né? Cabeça, esse mental aí, como é que vai aferir? De regra, a avaliação, a aptidão mental, ela é avaliada desde o início. Quando você faz prova, você já está tendo uma avaliação mental. Agora, tem um exame específico, que é o exame psicotécnico. E tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é uma súmula vinculante, salvo engano, é a súmula 44, súmula vinculante 44 do Supremo Tribunal Federal. E ela diz o seguinte: exame psicotécnico somente se houver lei que regulamente e exija o exame. Caso contrário, não precisa fazer. Não precisa fazer. Tá bom? Belezinha? Sussa? Então, bora. Olha lá, observação importante. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. De repente, o cargo que você vai fazer concurso público lá, que você quer ser, sei lá,
da Polícia Civil. Daí tem mais exigências do que para o cargo do analista do Tribunal de Justiça. Isso é perfeitamente possível. Por quê? Porque aquele cargo tem algumas peculiaridades que devem necessariamente ser observadas pelo concurseiro, tá bom? Provimento de cargo por portadores de necessidades especiais. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a situação do PNE, né? PNE, portador de necessidade especial, né? Eu acho uma grosseria falar que a pessoa é deficiente. Isso é uma grosseria, uma falta de educação, porque não existe deficiência. Existe uma necessidade especial, né? Eu acho que é bem mais elegante, bem mais educado você falar PNE. Mas, enfim, eu canso de ver editais por aí dizendo assim, vagas para os deficientes. Acho isso uma monstruosidade. Mas tudo bem. O que a 8.112 fala? A 8.112 fala que existe cota para portadores de necessidades especiais, que essas pessoas vão concorrer a cotas específicas que não é de concorrência geral, de concorrência ampla, né? Aqueles que, de alguma maneira, têm algum tipo de problema, uma deficiência, uma necessidade física, um problema de visão, um problema de audição, movimentação, locomoção, alguma necessidade que exija ou que imponha a essa pessoa maiores cuidados e uma maior dificuldade na capacitação para um concurso público, essa pessoa não vai disputar a vaga em pé de igualdade com quem não tem dificuldade alguma, né? Parece besteira, mas não é. Pare e pensa, você, para se deslocar, para fazer o concurso, para estudar, para trabalhar, tem suas duas pernas, funcionamento do seu organismo perfeito, visão perfeita, audição perfeita e consegue se locomover perfeitamente. Pensa no cadeirante. Cadeirante tem uma situação mais complicada, ele demora mais tempo para se locomover de um local para o outro. A pessoa com problemas auditivos teria uma imensa dificuldade de assistir a aula. Uma necessidade visual, pessoa que não enxerga, né? Também teria uma dificuldade monstruosa para assistir a aula. Então, o que a gente vê? Um tratamento de desiguais na medida das suas desigualdades. Isso se chama qual princípio constitucional? Princípio da igualdade. Mas qual igualdade que eu estou falando? Ô, cabeça, só tem uma igualdade? Não, a igualdade ela se desdobra em duas outras classificações. A igualdade formal e a igualdade material. Não vai esquecer disso. Está lá no artigo 5º da Constituição da República, tá? Então, olha só. Quando eu tenho cota para portadores de necessidades especiais, eu estou trabalhando a igualdade material. Eu reconheço a diferença existente entre pessoas diferentes e, de alguma forma, eu trato elas de maneira diferente para tentar restabelecer a igualdade, o equilíbrio que a Constituição busca, né? Ao PNE é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a necessidade especial. Isso aqui é um problema muito sério para cargos da segurança pública. A gente teve um tempo atrás uma discussão enorme sobre um concurso da Polícia Federal que não previa vagas para portadores de necessidades especiais. A banca examinadora, as pessoas responsáveis pelo concurso da Polícia Federal entenderam que o concurso as atribuições do cargo não estariam ao alcance de portadores de necessidades especiais. Isso deu um problemão, né? Deu um problemão, porque a gurizada portadora de necessidade especial chiou e falou, eu quero participar, eu tenho só um probleminha de ouvido e eu quero vaga para mim. Eu tenho audição unilateral, eu tenho visão monocular, eu quero participar, tem que ter vaga para mim. Me falta um dedo da mão só, eu tenho os outros 9, eu preciso de tratamento diferenciado. Aí tiveram que se submeter todo o edital, todo o concurso, uma reavaliação para saber se as atribuições de quem pratica, de quem exerce um cargo na Polícia Federal pode ter alguma necessidade especial ou não. Aí o edital saiu depois prevendo essa possibilidade, né? Olha só, a 8.112 diz o seguinte, que a cota para portadores de necessidades especiais vai até 20%. Até 20% das vagas oferecidas no
concurso, tá? Do concurso. Um detalhe importantíssimo aqui. A 8.112, ela não detalha como será o provimento da vaga do portador de necessidade especial. Ela não estabelece, 5% das vagas vai para portadores de necessidade especial. Mas ela não diz se o PNE vai ser o primeiro dos 5, se ele vai ser o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, ou se ele será o quinto a ser nomeado, para chegar nessa ideia de 5%. Né? Isso é um problema muito sério, porque muitos PNEs muitas vezes não conseguem a nomeação de imediato por conta da ausência de regulamentação desse dispositivo. Não existe no Brasil regulamentação para isso, pelo menos na área federal não, e deveria ter, dizendo com clareza quais são os critérios de nomeação dos portadores de necessidade especial. A gente tem editais regulando isso, e os editais regulam conforme a cabeça do examinador, da banca examinadora, e aí isso difere de banca para banca, de comissão de concurso para comissão de concurso. Tá? Belezinha? Sussa, olha só, até 20%. O cabeça, e pode fazer sem vaga para PNE? Pode. Quando eu tiver concurso público que não oferece vaga para ninguém, então eu não tenho vaga nem para portador de necessidade especial. Ou quando eu tiver alguma fração de vagas que seja superior a 20%. Por exemplo, vou fazer um concurso público para 2 cargos. Como é que eu vou direcionar uma das vagas para o portador de necessidade especial? Se eu direcionar uma das vagas para o PNE, eu vou estar direcionando 50% das vagas. E a lei determina que é até 20% das vagas. Então, isso tem que ser observado, porque eu preciso de uma vaga inteira para o PNE, uma vaga inteira, tá? Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Não existe mais ascensão e nem a transferência. Isso aqui era o sonho de consumo de muita gente que ingressou no concurso público como copeiro e hoje é delegado. Existe isso? Hoje não existe mais. Mas, porém, em um passado não muito distante nesta galáxia, isso existiu. Tá? Vamos ver o que é ascensão e transferência. Olha só, ascensão também era chamada de acesso, e isso cai em prova até hoje. Né? Desde 88 não pode mais, mas as bancas, sei lá, têm fixação por esses 2 nomes aí, e continuam perguntando essa bizarrice. Olha lá. Forma de progressão. O servidor é elevado de cargo situado na classe mais elevada de uma carreira para cargo da classe inicial de carreira diversa ou de carreira tida como complementar da anterior. Então, olha só. Conceitozinho é um conceito legal, tá? A situação é assim. Meu amigão, você entrou como auxiliar de escritório. Não. Não existe auxiliar de escritório. Você entrou como auxiliar de serviços gerais. Escolaridade. Fundamental. Beleza? Sussa, tranquilos? Aí você é um cara muito bacana. A sua carreira tem 10 níveis. E como você é um cara muito esforçado, se preparou, trabalha com afinco, faz cursos para melhorar a sua atividade profissional, você vai subindo de nível para nível, isso a gente chama de promoção, né? De nível para nível, e você chegou no top, no nível 10. Tudo bem? Belezinha? Sussa? Em cima do auxiliar existe o cargo de técnico. Esse cargo de técnico, ele é de nível médio. E também possui 10 níveis na carreira. E acima do cargo de técnico, a gente tem o cargo de analista. Analista. E o cargo de analista, ele é um cargo para nível superior, belezinha? Nível superior. E acima de analista eu vou colocar aqui procurador. Olha só, procurador, tá bom? Também é superior. O que a ascensão ou o acesso autorizava?
Olha só, você fez concurso público para auxiliar de serviços gerais. Você era o cara do café. Beleza? Você era o cara do café. Então tá bom. Aí você chegou no último nível da carreira. Quando havia ascensão, era autorizado você mudar da carreira de auxiliar de serviços gerais e entrar no nível inicial da carreira de técnico. Quando você chegasse ao final da carreira de técnico, estava autorizado você migrar para a carreira de nível superior, caso você tenha nível superior, e por aí vai, até chegar no cargo máximo da instituição. Isso se chama ascensão. Isso não existe mais. Isso é proibido pela Constituição de 88. Se você passou no concurso para auxiliar de serviços gerais e quer ser técnico, concurso novo. Ah, você é técnico e agora você quer ser analista? Concurso novo. Ah, você é analista e quer ser procurador? Concurso novo. Cabeça, mas olha lá, analista. O que tem analista, meu amigão? O analista é superior, tá bom. E o procurador é superior também, cabeça, é o mesmo cargo. Ah, é o mesmo cargo? Então vamos lá. O analista do MPU ganha hoje, salvo engano, R$7.000. Bruto. Acho que é mais ou menos isso, tá? R$7.000 bruto. O procurador, que é o cacique do MPU, que é o cara que manda na instituição, ele só ganha R$30.000. Eu acho que tem uma leve diferença entre um cargo e outro, né? Por que será que você ia querer mudar de cargo? Por que será que você ia querer ascensão, né? É uma diferença significativa. É um abismo remuneratório entre uma carreira e outra, tá? Então é justamente por essa razão que a ascensão foi proibida. Porque antigamente, os caras espertalhões, por exemplo, ele era bacharel em Direito, e aí ele sabia que o concurso para tudo isso aqui era muito difícil, mas ele ia lá e disputava um cargo de ensino fundamental, quarta série. Pô, o cara é formado em Direito, primeiro lugar, beleza? Passava lá os 10 níveis que ele precisava ficar, fazia curso, isso acontecia rapidinho. Pulava para técnico, de técnico para analista, de analista para procurador. Loucura isso, né? Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. Dentro do MP não aconteceu isso, não aconteceu isso. Agora, na estrutura de delegado de polícia aconteceu. Sim, aconteceu. As polícias civis, antigamente, você não tinha o cargo de delegado e ele não era, e quando houve, ele não era privativo de bacharel em Direito. O cara entrava lá para faxinar a delegacia, passava um tempo, o cara era bom, gente fina, trabalhador, virava delegado. Ascensão. Ascensão. Hoje isso é proibido, não existe mais, né? Algumas carreiras ainda discutem na justiça a possibilidade disso acontecer. Eu vi um caso de um rapaz que ele era técnico do Ministério Público, acho que do Pernambuco, de Pernambuco, acho que era o Ministério Público Estadual de Pernambuco, e ele exercia o cargo de técnico e conseguiu ser reenquadrado como analista do órgão, sem concurso público. Pô, cabeça, como é que é isso? Foi ordem do Supremo Tribunal Federal. O STF deu essa decisão? Deu. O STF deu uma decisão dizendo que naquele caso específico, que é um caso isolado, o cargo de técnico do Ministério Público, salvo engano, de Pernambuco, ele tinha as mesmas atribuições do atual cargo de analista. E aí, na verdade, o cara exercia as mesmas atividades, só que havia mudado de nome. Foi quando o STF entendeu que aquilo ali era o mesmo cargo. Então, estava autorizado quem era de técnico migrar para o cargo de analista. Mas é uma decisão isolada, é uma decisão singular. A regra geral é que ascensão ou acesso não existe mais. Belezinha? Fique esperto na tua prova, que o examinador adora perguntar sobre ascensão ou acesso, e ela não existe mais. Beleza? Vamos falar da transferência, né? A transferência é um pouco mais bizarra.
você tem aqui na transferência uma mudança de quadros do servidor, né? Coisa doida, olha só. É outra forma de progressão. Aqui, a passagem do servidor do seu cargo efetivo para outro de igual denominação em quadro funcional diverso, né? É uma coisa estranha, uma coisa doida. Isso é proibido, essa transferência é proibida pela Constituição da República. Olha só. Passagem do servidor do seu cargo efetivo para outro cargo efetivo de igual denominação, situado num quadro funcional diverso. O cabeça é técnico do Ministério Público da União, beleza? Tudo bem? Cabeça é técnico do Ministério Público da União. E aí o cabeça tem uma loucura doida para ser técnico da Justiça Federal. É o mesmo cargo, praticamente as mesmas atribuições, mesmo nível de escolaridade, mesma remuneração, está vinculado ao mesmo cofre público, que é o cofre da União, enfim. O cabeça vai falar, quero fazer uma transferência. Eu quero deixar de ser servidor do Ministério Público da União e quero passar a ser servidor da Justiça Federal. Não rola. Não é possível, não é permitido. A transferência e a ascensão ao acesso não existem mais. Não existem mais. O que existe mais próximo, mais parecido da transferência é o seguinte. Isso é exceção também, tá legal? Olha lá. Isso também era no tempo das vacas gordas de concurso público, né? Agora a coisa está mais complicada. Mas olha só, o Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso fez um concurso público, beleza? Para prover cargos de técnicos e cargos de analistas. Fechou? Maravilha? Tudo sussa? Então tá bom. Aí ele tem lá classificados e aprovados no concurso 100 pessoas, mas ele chamou de imediato 50. E não tem previsão de chamar as outras 50. O gurizada vai ter que ficar na fila lá esperando alguém passar em outro concurso, pedir exoneração, aposentar, morrer, enfim, vagar um cargo. Então eu tenho 50 lá na fila de espera, ok? Não é cadastro, aliás, é cadastro de reserva. Então lá, 50 esperando. Ao mesmo tempo, a Justiça Federal, olha só que bacana, ao mesmo tempo a Justiça Federal também faz concurso e ela abriu 50 vagas. Ok? 50 vagas. Mas conseguiu classificar para passar nessa prova só 25 pessoas. Então eu ainda tenho 25 abertas, mas não tem candidato para tomar posse, porque o resto rodou na prova, não estudou aqui no LAC e rodou na prova, né? Foi desclassificado. Beleza? Então eu tenho 25 vagas lá sobrando. É permitido, olha a loucura, mas é permitido que a Justiça Federal nomeie aprovados do concurso do TRT. Isso é possível, é uma exceção, mas é admitido. Tá? Isso é admitido, existe legislação federal regulamentando essa situação e isso não é transferência. Por que que não é transferência? Por uma razão muito simples. O cargo efetivo continua na justiça. Eu apenas fui pegar uma pessoa que fez concurso para um órgão congênere com o mesmo grau de dificuldade de atribuições que aquele grau de dificuldade de atribuições da Justiça Federal. Aí é possível ir lá e pedir ao Tribunal Regional do Trabalho o seguinte, olha, você tem 50 aí na fila, né, para tomar posse? Tenho. Posso chamar 25, os 25 primeiro para tomar posse na Justiça Federal? Porque eu tenho 25 cargos vagos e eu não tenho concurso para fazer agora, e eu preciso desse pessoal. Perfeitamente possível, tá? Beleza? É uma exceção, mas é perfeitamente possível, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho das formas de provimento, lá no artigo 8º da Lei 8.112. As formas de provimento do artigo 8º da 8.112 são duas, como a gente tinha visto. Forma de provimento originário e o derivado. O originário é seu sonho de consumo, né? Nomeação, e vai alcançar. Aguenta firme aí, se mantém estudando. Projeto Passar 2016, vamos lá. E o derivado? Promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. A gente vai ver todo esse RAR, porque é um RAR, né? RAR não, PRAR, é um PRAR. Promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Hoje na aula a gente vai ver
cada um desses, seus detalhes, requisitos, quando é que acontece, quando é que não pode acontecer, tá bom? Vamos lá? Esse esqueminha aqui, inclusive o Cabeça jogou numa aula do Periscope, e aí entregou para o pessoal lá, está disponível inclusive na internet. Mas você, aluno do LAC, recebe ele completinho, né? Com todos os conceitozinhos, não vai só o slide para memorização. Nomeação ocorre em duas situações, em caráter efetivo e comissão. O que é o caráter efetivo? O cara que faz concurso público, passa no concurso, é nomeado, toma posse entre exercício. Ele é cargo efetivo, o servidor público efetivo, é o que você quer. E o cargo em comissão? É o cara que não fez concurso público, mas foi chamado, foi nomeado para ocupar um cargo em comissão. É aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração. Né? É uma situação delicada. Geralmente, esse pessoal que trabalha em cargo CC, chama CC, cargo em comissão, não vai pensar outra coisa, tá? CC, cargo em comissão, ele geralmente é explorado. Por que ele é explorado? Porque a administração fala, o cara é cargo comissionado, não é concursado, eu vou pisar na garganta dele, ele vai trabalhar mais que os outros, eu vou forçar mais a barra, ele vai trabalhar além do horário, eu vou sobrecarregá-lo. Geralmente, essa é a mentalidade do gestor na administração pública, o que não condiz com a mentalidade de um gestor preparado para a administração pública, né? Não é porque o cara é comissionado, porque ele não tem um vínculo de efetivo, é que você vai pisar na garganta dele. Trate-o como servidor igual aos outros, né? Caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado, ou de provimento efetivo ou de carreira, né? Cargo isolado é aquele que não tem níveis de carreira. Cargo de carreira, aquele que tem níveis. Se a gente for pensar no cargo de delegado, ele tem nível. Tem delegado nível 1, nível 2, nível 3, se eu não me engano. Se a gente for pensar no cargo de auditor da Receita Federal, tem nível, você entra lá como auditor juninho e o final é auditor master top. Né? Técnico administrativo do Ministério Público da União, tem nível. Agora um cargo isolado. Desembargador. É um cargo isolado, não tem carreira. Não tem carreira. Desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é aqui em Brasília. Não tem carreira. Não tem níveis de desembargador. Você é desembargador e pronto. Você é o máximo e é o mínimo da sua própria carreira. Tá? Beleza? Sussa. Cargo em comissão. Inclusive na condição de interino para cargos de confiança vagos. É aquele que não tem concurso público. Ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para exercício interino em outro cargo de confiança. Isso também é possível. Você é nomeado como diretor de secretaria. Diretor de secretaria do TJDFT, tá bom? Você é nomeado como diretor de secretaria do TJDFT, um cargo comissionado. Beleza, maravilha. Mas o seu trabalho é muito bom, você é um cara muito esforçado, organizado, responsável, sério, firmeza, trabalha para burro, um trator para trabalhar. Maravilha. Aí o presidente do tribunal falou assim, não, eu quero esse cara na minha equipe administrando o tribunal. E é o seguinte, você vai ser o substituto do diretor-geral do tribunal, tá legal? Quando o diretor-geral faltar, férias, licença, viagens, o que for, você assume interinamente, ou seja, provisoriamente, a diretoria do tribunal. Você vai ser o diretor-geral substituto, tá? Perfeitamente possível. Beleza? Sussa! Nesse caso, não haverá prejuízo das atribuições que atualmente ocupa e deverá optar pela remuneração de um dos cargos. Quando um comissionado ocupar outro cargo em comissão interinamente, ele tem que optar pela remuneração, né? O diretor de secretaria ganha muito bem hoje na Justiça Federal. Ele tem uma remuneração bem legal. Na Justiça Federal, Justiça do Trabalho, TJDFT, a maioria dos diretores de secretaria de tribunais tem uma remuneração considerável. Agora, o diretor-geral é o magnata dos servidores públicos, né? Porque ele tem uma remuneração bem melhor. Mas também ele carrega nos ombros o tribunal inteiro. Se acontecer uma goteira no tribunal, o último cara que vai estar na linha de tiro dos desembargadores, dos servidores, é o diretor-geral. E ele vai ter que dar um jeito, por causa de uma goteira. Se faltar computador, problema dele. Faltou sala, problema dele. Faltou água, problema dele. Caiu energia, problema do diretor-geral. Então ele tem que resolver o funcionamento do órgão. Só isso, né? Nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado depende de prévia habilitação em concurso público, beleza? Nomeação para cargo em carreira ou cargo isolado depende de prévia habilitação em concurso público. Aí você achou que essa é uma informaçãozinha
banal, simples, desnecessária, né? É uma coisa meia boca. Pô, cabeça, passa para frente, né? Aí cai na sua prova assim. Todo cargo público de provimento em carreira ou isolado exige concurso público. E aí, o que você vai marcar? E aí, amigão, o que você vai marcar, bonitona? Todo cargo público, olha lá, todo cargo de carreira ou isolado depende de prévia habilitação em concurso público? Cabeça, vou dizer que não, porque uma vez eu ouvi dizer que quando aparece sempre, todo, você está errado. Não é bem assim, viu, meu amigão? Não é bem assim, que absurdo. Peraí. Mas nesse caso, você tem razão. Nesse caso vai estar errado. A afirmativa ia ser falsa. Por quê? Porque existem cargos isolados que não dependem de concurso público. E você vai ser efetivo, mas sem concurso público. E aí, lembrou qual que é? Sabe qual que é? E aí, lembrou, bonitona? Desembargador, Rodrigo, pelo 5º Constitucional. Ai, mas é bom demais quando você vem para a aula. Maravilha! Desembargadores que entram no tribunal pelo 5º Constitucional são de dois tipos. O cara que veio do MP e o cara que veio da OAB. O cara que veio da OAB é o advogado. Ele não fez concurso público para ser advogado. Ele é da iniciativa privada. Ele está lá, ralando todo dia no fórum. E aí, um dia ele concorreu a uma vaga no 5º Constitucional do Tribunal de Justiça lá de Mato Grosso. E ele passou na seleção e ele é o cara. Mas ele não fez concurso público. O que é o 5º? O 5º é uma possibilidade de chamar a cada 5 vagas uma pessoa que não é da carreira da magistratura. E a Constituição autoriza chamar de 2 carreiras especificamente. Dos membros do Ministério Público, esses vão ter que fazer concurso para CMP, né? Ou dos advogados, que não têm concurso público. E aí eles passam, são agentes públicos, existe uma nomeação de cargo isolado, mas não tem concurso público. Então, nem todo cargo efetivo dependerá de prévia habilitação em concurso público. Nem todo, tá? Grave isso. A regra é, preciso de concurso público, tá tudo certo. A regra é essa, eu preciso de concurso público. Mas existe cargo que não precisa. O cargo do desembargador é um exemplo. Cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Você já ouviu falar? Saiu edital para concurso de ministro do STF. Já ouviu falar disso? Não. Ministro do STJ, mesma coisa. TST, TSE, mesma coisa. STM, né? Superior Tribunal Militar, mesma coisa. Ministro do TCU, aqui em Brasília, mesma coisa. Então, meu amigão, é o que eu estou te falando. Nem todo cargo público depende de prévia habilitação em concurso público. Alguns não precisam. Depende de mera nomeação da Presidente da República ou pelo 5º Constitucional, que aí a nomeação também é da Presidente para tribunais federais e, no caso dos tribunais estaduais, do governador. Tá bom? Será obedecida a ordem de classificação e prazo de sua validade. É o mínimo, né? Você estudou, passou em primeiro lugar e vão chamar o cara que passou em 28º? Não rola, né? Concurso público. A gente já conversou bastante sobre concurso público nas aulas de direito constitucional, né? Agora vamos conversar um pouquinho aqui pela 8.112. Será de provas e títulos. Na verdade, ele será de provas e títulos. Tem um erro aqui, o cabeça já vai arrumar, tá legal? Cabeça já vai arrumar. Aguenta a mão aí. Cabeça já faz edição na tela. Será de provas ou provas e títulos. Agora sim ficou lindo, né? Porque você tem concursos públicos que têm provas e títulos. Um exemplo de provas e títulos, magistratura. Outro exemplo de provas e títulos, cartorário. Né? Serviço notarial, você vai fazer concurso para ser cartorário, tabelião, né? É um filé mignon, né? O cara ganha uma fortuna por mês, dependendo do cartório que ele pega para tocar. E aí, é provas e títulos. Agora você faz um concurso público para auditor da Receita Federal, provas. Concurso público para analista judiciário do Tribunal Regional Federal, provas, não tem titulação, não tem. E se eles quiserem colocar titulação, vai depender de legislação autorizando a inclusão da
Classificação do candidato por títulos. Ah, ele tem especialização, ele tem mestrado, ele tem livro editado na área, enfim, tudo isso. Pode ser realizado em 2 etapas na forma da lei, sem problema nenhum. A inscrição pode ser condicionada ao pagamento de valor fixado no edital. De regra, as inscrições deveriam ser gratuitas, graciosas, mas Brasil é Brasil, né? Gurizada quer arrancar o couro de todo mundo, quando não é na carga tributária, é na taxa do concurso público, né? Mas aí a 8.112 diz o seguinte, pode cobrar sim, pode cobrar desde que seja indispensável para o custeio do concurso. Olha só que bacana isso. Há um tempo atrás, o Ministério Público da União fez um concurso público enorme, tinha muitas vagas. Eu acho que foi em 2010 esse aí, eu não lembro a data. Dizem as más línguas que foram mais de 700 mil inscritos. Mais de 700 mil inscritos. Vou tirar uma inscrição média aí de R$40. É porque tinham inscrições de diversos valores, né? Mas vamos colocar R$40. Faz a conta aí de 40 vezes 700 mil. Deu um bocadinho de dinheiro, né? Alguns milhões de reais. E aí? Será que eu precisei de toda essa grana para custear um concurso público? Mais ou menos 28 milhões de reais. É grana, né? É muita grana. E aí, será que eu precisava de tudo isso para custear um concurso público? 28 milhões de reais? É muita grana. Acredito que não foi tudo isso. E a grana foi para onde? A diferença, o que sobrou. Aí a gente muitas vezes acaba entendendo por que tem instituições que fazem concurso igual aniversário, né? Todo ano tem, ninguém passa e sempre tem uma avalanche de inscritos. Porque rende muito dinheiro, rende muita grana. Tá? Concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então é o seguinte, essa é uma regra constitucional super conhecida, também deve ser conhecida pela 8.112, e você já sabe que um concurso público ele pode ter validade de até 2 anos. Até 2 anos. Isso quer dizer que eu posso dar validade de 18 meses, de 12 meses, de 6 meses. Eu já vi concurso de auditor do Ministério do Trabalho, auditor do Ministério do Trabalho, de 6 meses. E 6 meses depois os caras lançaram outro concurso. E aí eu me pergunto, é para arrecadar dinheiro ou é para selecionar mais gente? Né? O Ministério Público da União, nesse mesmo concurso que nós tivemos aí 700 mil inscritos, o concurso tinha validade de apenas 1 ano. Só 1 ano. E aí, no meio do caminho, a presidenta da República Federativa do Brasil cortou o orçamento de todos os órgãos federais. Falou, estou fazendo economia, gurizada. Vou segurar as pontas, não passo mais nenhum centavo a mais para vocês, incluindo aí o MPU. Resultado, não chamou quem tinha que chamar. E o concurso tinha validade de só 1 ano. Foi prorrogado por mais 1 ano, mas mesmo assim não deu conta de chamar todo mundo que estava aprovado. Maldade, né? Pois é. Por isso que eu falo, faz logo o prazo de 2 anos, beneficia todo mundo. A instituição vai ter lá um cadastro de reserva enorme. Quem está na fila de espera tem a chance, a possibilidade de ser chamado, né? O prazo de validade conta da data da homologação do concurso, salvo se o edital falar outra data. Isso é muito importante, porque quando a gente fala, 2 anos, mas eu conto 2 anos a partir de quando, cabeça? Conta 2 anos a partir da data da homologação do concurso. Pode ser que o edital fale outra data, né? O edital pode ser que ele fale da data da publicação do primeiro edital. Fazer o quê? Mas geralmente é da homologação. Por que da homologação? Porque é ali que você diz, o concurso foi show de bola. Tivemos diversos problemas, era um concurso para durar 4 meses, ele acabou durando 2 anos, por conta de ações judiciais, discussões e tal, mas agora terminou, está tudo certo, está tudo na regularidade, a partir de agora é que vai começar a contar o prazo. Então, o prazo de validade do concurso a partir da homologação é um prazo muito bom, é uma ideia muito boa, tá?
Prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, publicado no Diário Oficial da União e Jornal Diário de Grande Circulação. Por que eu coloquei Diário Oficial da União? Porque nós estamos falando de 8.112 e ela é aplicada para servidores públicos civis da União. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com o prazo de validade não expirado. Vou ler novamente esse dispositivo que está quase todo em vermelho. Isso aqui é redação da 8.112 e ela diz o seguinte: não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. É aquela velha discussão, né? Pô, posso fazer um concurso público, mas eu tenho ainda candidatos aprovados no concurso anterior e está dentro do prazo de validade. Posso, não posso? A Lei 8.112 diz que não pode. Não, não vai rolar. Você vai ter que esperar terminar o concurso anterior, nomear todo mundo que estiver lá para ser nomeado, para daí você pensar em outro concurso e mais seleção de pessoal. Isso aqui é da 8.112, tudo bem? 8.112. O Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal e a Constituição têm outra visão. Aliás, é o STJ, né? Superior Tribunal de Justiça tem outra visão. Qual é a outra visão? É a seguinte: o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, fora do número de vagas, convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo. Aqui não fala exatamente de outro concurso público, mas ele fala de contratação de pessoas, cargos comissionados, por exemplo. E eu tenho gente aprovada no concurso lá, mas o tribunal não chama, prefere contratar os comissionados, que é mais simples, né? E eles podem botar uma pressão maior. E acaba deixando o pessoal que passou no concurso, eles ficam de molho, ficam esquecidos. Então o STJ já disse, isso não está certo. O cara que está lá esperando, ele não pode ser preterido pelo cargo em comissão. Você vai ter que chamar aquele lá. Não vai contratar o cargo em comissão e vai chamar o que está aprovado para o concurso. Tá? Esse é um posicionamento que já fala de novas contratações quando a gente tem um concurso com pessoas aprovadas e ainda válido. E esse julgamento ele se desdobra. Tal direito também se manifesta quando durante o prazo de validade do concurso, demonstrado o interesse da administração, surgirem novas vagas, seja em relação da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento, seja pela realização de novo concurso público dentro do prazo de vigência do anterior. Esse é um julgamento que ele tem dois posicionamentos, é um julgamento bem grande. Então, olha só, vamos voltar aqui. Aqui o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, diz o seguinte: enquanto eu tiver gente aprovada e o concurso estiver na validade, eu não posso chamar comissionados para suprir aquela falta de mão de obra. Não posso, eu tenho que chamar o cara que está aprovado, porque senão eu tenho uma burla, eu tenho um desrespeito à ordem de nomeação, à ordem classificatória, à submissão do concurso público. Existe aí uma flexibilização do provimento de cargos públicos. Eu faço o concurso, mas não nomeio o cara que está aprovado. E vou chamar o cargo comissionado, e o concurso é válido, o concurso está no prazo de validade, tem gente lá suficiente. Não está certo, não está certo. Então você não vai contratar o comissionado, você vai chamar o que foi aprovado. Esse é um dos posicionamentos desse julgamento do STJ. O segundo posicionamento, o que ele fala? Não, mesmo que se você realizar um outro concurso público para os cargos no período de validade daquele concurso anterior, os aprovados no concurso anterior têm direito líquido e certo de serem nomeados na frente. Mandado de segurança, na veia, na veia. Então, meu amigão, minha amigona, do laccursos.com.br, você fez concurso e aí o órgão não te chamou, você está lá, esperando, né? Você está estudando e esperando, né? Porque você não fica só esperando.
Está estudando e esperando. E aí, de repente, sai a notícia de que o órgão que você fez concurso, dentro do prazo de validade do seu concurso, que você está aprovada, está contratando 50 cargos comissionados para suprir aquela demanda que justificou a realização do seu concurso. Aí é para acabar, né? Não, aí é para acabar. Aí você vai lá na justiça e diz o seguinte, ó, juizão, assim, eu fiz concurso, passei, está no prazo de validade. O órgão não me chamou, mas está chamando comissionados para suprir a falta de mão de obra que o meu concurso supriria se fôssemos nomeados. Solicito, requeiro a Vossa Excelência a minha nomeação. Juizão, com base dessas informações, se isso realmente proceder, ó, bordunada no órgão público, o juiz vai mandar te nomear. Você vai ser nomeado na marra. Por quê? Porque é um desrespeito do órgão público, né? E tem súmula do Supremo Tribunal Federal nessa história toda, né? Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observação da classificação. Olha só, súmula 15. Será que é antiga? Será que os problemas referente à nomeação em concursos públicos são recentes? Não, é muito antiga essa súmula e já ia há mais de 100 anos para trás, a súmula já fala o seguinte, passou no concurso? Beleza. Está dentro do prazo de validade? Tá. Então ninguém vai ser nomeado na sua frente, é você. É você. Não dá para desrespeitar a ordem classificatória. Uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal. Concurso público, terceirização da vaga, preterição de candidatos aprovados, direito à nomeação. Uma vez comprovada a existência de vaga, sendo esta preenchida, ainda que precariamente, fica caracterizada a preterição do candidato aprovado em concurso público. Isso aqui é muito parecido com o que o STJ falou. Eu não posso preterir candidatos, né? Eu não posso preterir, ou seja, eu não posso ignorar candidatos aprovados, e terceirizar, passar para outras pessoas, cargo comissionado, que é a grande discussão dessa história toda. O STF não aceita isso, tem súmula, o STJ também vem no mesmo sentido. Então é um posicionamento pacífico, é um posicionamento tranquilo de que a regra da 8.112, ela é flexibilizada. Eu posso sim realizar um outro concurso dentro do prazo de validade daquele concurso que você fez. Não tem problema nenhum. Mas quando for chamar alguém, tem que começar por você. Que você tem preferência de nomeação, você está numa ordem classificatória de aprovados em concursos, você está na frente. Por quê? Porque seu concurso foi anterior, você foi aprovada antes e está esperando aí antes. E aí, para coroar tudo isso, olha o que a Constituição da República fala lá no artigo 37, inciso 4. A Constituição esclarece isso de forma muito bacana. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então, a Constituição esclarece isso de forma magistral, né? Isso aqui é uma poesia, isso aqui é lindo. Meu amigão, quando você não tiver nada de interessante para falar para essa bonitona que está do seu lado aí, lê isso aqui para ela, dizendo que existe uma preferência na ordem de nomeação. É o cara do concurso anterior, desde que o concurso anterior esteja no prazo de validade. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Beleza? Então vamos para frente. Vamos para frente. Cabeça, espera aí, cabeça. Mas então a 8.112 ela é inconstitucional quando fala que não pode ter outro concurso? Olha lá. Alto lá, não é bem assim, não é que a lei 8.112 é inconstitucional. Na verdade, você vai fazer uma interpretação daquele dispositivo da 8.112 que diz que não pode ter outro concurso público, segundo a Constituição da República. Então você vai entender o seguinte: até posso ter outro concurso público, sim, mas eu tenho que nomear o cara aprovado no concurso anterior dentro do prazo de validade do concurso anterior.
Porque a regra da 8.112 foi para proteger o candidato. Ó, não pode realizar outro concurso enquanto eu tiver um concurso válido com pessoal aprovado. Isso aí, a finalidade desse dispositivo era a proteção do candidato. A Constituição veio e diz, ó, vou continuar protegendo, mas eu autorizo fazer outro concurso, não tem problema nenhum. Porém, quando for chamar, tem que olhar a ordem classificatória. Quem está classificado antes? Lá, ó, é aquele pessoal do concurso anterior. Então, eu começo por lá, e não pelo concurso novo. Posse e exercício, né? Isso aqui é a dupla dos sonhos de todo mundo. Tomar posse e entrar em exercício. A posse e o exercício, as duas fazem parte do provimento do cargo público, né? Não basta apenas a nomeação, você precisa tomar posse, não basta apenas a posse, você tem que entrar em exercício. Vou te fazer uma perguntinha bem bacana, né? Bem cretina, como diz lá em Cuiabá, né? Cretino. Olha só. Fui nomeado. Tenho direito líquido e certo de tomar posse? Fui nomeado. Tenho direito líquido e certo de tomar posse? Verdadeiro ou falso? Falso, filho. Claro que é falso. Por que é falso? Porque você não tem direito líquido e certo à posse. Você tem uma expectativa de direito. Porque naqueles 30 dias, segundo 8.112, os 30 dias que tem na data da nomeação até a data da posse, você terá que reunir um monte de documentos, exames médicos, até exame de fezes você tem que apresentar. Tem sim. E se não tiver tudo, 100%, tchau posse, tchau, não vai tomar posse, já era. Por isso que tem uma expectativa e não tem direito líquido e certo. Agora, tomou posse, aí você tem direito a entrar em exercício. Tomou posse, você tem direito a entrar em exercício. E quando você entrar em exercício, você tem direito líquido e certo a... Desde que trabalhe, né? Beleza? Tranquilos? Então vamos falar um pouquinho de posse e exercício. Posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo de posse. Esse é o documento dos sonhos, né? Termo de posse. A cabeça não sabe nem o que virou o termo de posse dele. Eu acho que eu não tenho nem cópia do termo de posse. É o documento que diz, estou dando posse ao cabeçudo no cargo X. E a partir de agora ele é servidor público. Olha que maravilha, né? E eu, se fosse você, tomava posse e entrava em exercício no mesmo dia. Por que isso? Vai que você demora os 15 dias para entrar em exercício. E aí, as regras aplicadas a servidores só valem para você a partir do exercício. Complicado, né? Vai que sai uma lei nesses 15 dias dizendo assim... aos servidores em exercício eu asseguro o emprego, aos demais eu exonero tudo. Olha que loucura, você perdeu o cargo, você não entrou em exercício, você está esperando os 15 dias. Ué. Rapaz, da administração pública você pode esperar qualquer coisa. Que mesmo dentro dos limites da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, os caras conseguem dar cambalhota e ferrar com um monte de gente. Então você, pé atrás, seguro morreu de velho, vim tomar posse, beleza? Onde é que eu entro em exercício mesmo? É nessa sala ou naquela ali? É naquela ali. Falou, estou indo lá. Aí você chega, se apresenta, tomei posse hoje, já quero entrar em exercício. Acabou. Seu exercício começa desse dia. Todos os benefícios, direitos, obrigações e tudo que vem aí de acessório a reboque é teu a partir daquele instante, tá? No termo de posse constarão as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos do servidor, né? Bacana, mas nem precisa ter isso, porque tem na lei. A lei já diz quais são os seus direitos, suas vantagens e suas obrigações e deveres. Um dos principais deveres dentro da administração pública é dever de lealdade com o órgão público. Você tem que ser um servidor leal à instituição para a qual você presta serviços e trabalha, tá bom? Tais direitos e deveres não serão alterados unilateralmente por qualquer das partes, salvo ato de ofício previsto em lei. Ou seja, quem alterou foi a lei. Então eu não posso falar de alteração de direitos
sem lei. Não posso falar de alteração de obrigações sem lei. Vou te dar um exemplo prático disso. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem seus servidores estaduais que fizeram concurso público para trabalhar 30 horas semanais. A lei que regula os cargos dele falava em 30 horas semanais. Entrava meio-dia, saía às 6. Maravilha, né, de trabalho esse. Bom demais. 6 horas de trabalho diário dá 30. Aí, por ato administrativo normativo, o TJ passou a carga horária desse povo para 40 horas semanais. 40 horas semanais sem acréscimo financeiro. Pode isso? E aí, pode? Claro que não pode. Por quê? Porque houve aqui, nessa alteração por ato administrativo normativo, uma alteração unilateral. Tudo bem que a regra que a gente está analisando é 8.112, ela vale para servidores públicos federais, mas essa regra é um princípio geral. Eu não posso fazer alteração de nada na administração pública sem ter lei anterior que defina essa alteração. Eu vou ferir o princípio da legalidade estrita. Na administração eu só faço aquilo que a lei me autoriza a fazer. E a lei não autorizava o Tribunal de Justiça passar de 30 horas para 40. Resultado, só cotovelada. Quebraram o pau lá. Falou, não, aí, eu fui concursado para trabalhar 30 horas. Aí você vem com um ato administrativo, quase que uma portaria me obrigando a trabalhar 40? Não. Aí os desembargadores argumentaram dizendo que existia a lei. O povo foi mais firme. Cadê a lei? Porque a lei que regula os servidores públicos estaduais não autoriza o trabalho de 40 horas para o judiciário. O tribunal teve que voltar. Revogou o ato, na verdade ele declarou nulo esse ato de alteração para 40 horas e republicou um ato que só o pessoal de cargo comissionado e função comissionada que estaria obrigado a trabalhar as 40 horas semanais. Isso é princípio da legalidade. Eu não posso ter alteração unilateral. A alteração tem que vir por lei. Mas cabeça, se tivesse lei autorizando o tribunal a fazer isso? Bom, aí quem está autorizando é a lei, aí o princípio da legalidade foi respeitado, e a lei, ela impõe a alteração a critério do administrador. Então, não tem conversa, não tem conversa. A 8.112, ela fala o seguinte, que a carga horária semanal máxima será de até 40 horas. No MPU, a gente trabalha 35 horas semanais. Mas do dia para a noite, o Procurador-Geral da República pode falar assim, acabou, gurizada, agora vocês vão trabalhar 40 horas semanais, vocês não vão mais trabalhar 35. Pode fazer isso? Pode, sem problema nenhum. Ele pode fazer isso a hora que ele quiser. É lógico, ele vai ter um problema sério, porque o nível de insatisfação dos servidores do MPU já é grande. Aí o cara faz uma dessas sem melhorar a remuneração junto ao Congresso Nacional, aí o bicho vai pegar. Mas, enfim, diante do poder normativo que o chefe do Ministério Público da União tem, ele está autorizado por lei a mudar essa carga horária. Porque aí não é uma alteração unilateral, é uma alteração baseada na lei. Porque a Lei 8.112 autoriza até 40 horas semanais. A gente trabalha com 35. Eu sei de órgãos públicos federais que trabalham com 30. Né? Beleza? Tais direitos e deveres não serão alterados unilateralmente por qualquer das partes, salvo os atos de ofício, Isso a gente já viu. Prazo para posse, 30 dias contados da publicação do ato de provimento, e esse prazo não é prorrogável. 30 dias, prazo improrrogável. Ele pode ser suspenso, mas eu não posso prorrogar. Eu não posso falar 30 mais 30, né? Como algumas leis do passado aí falavam, não, você tem 30 dias para posse, pode ser prorrogado por mais 30 a critério da administração. Tem isso não. A Lei 8.112 diz o seguinte, filho, você tem 30 dias para tomar posse, contados da data da sua nomeação. Se você não aparecer aqui com a sua documentação em até 30 dias, é um abraço para o gaiteiro. Tá? É lógico que esse prazo hoje está se tornando quase que fora de uso.
Por que fora de uso? A gente chama isso de desuso. Por que esse prazo está ficando em desuso? Porque hoje, quando o cidadão é nomeado, ele aparece no órgão no mesmo dia, com toda a documentação dele prontinha. Está aqui, ó, vim tomar posse. Pô, cabeça, mas como é que ele conseguiu fazer isso? Como é que ele conseguiu? Ele fez o concurso. O que ele quer? Tomar posse. Então ele está de olho, está ouvindo, está procurando saber quando que vai ser a nomeação, e muitas vezes acaba sabendo antes, né? Ó, a nomeação está prevista para o mês de setembro. Aí ele corre atrás da documentação no mês de agosto, quando chega o mês de setembro está tudo pronto. Deu a nomeação mesmo no mês de setembro, está aí, ele só se apresenta, toma, está aqui meu documento, quero tomar posse. É desse jeito, hoje está assim, a gurizada não brinca em serviço. Posso fazer aí uma suspensão do prazo de 30 dias? Pode, a Lei 8.112 autoriza a suspensão. Quando? Quando você, que foi aprovado, tiver de licença, por exemplo, uma licença de doença em pessoa da família, você tirou uma licença para auxiliar, ou você está no serviço militar, ou está fazendo aí uma capacitação. Ou ainda, está de férias, participa de programa de treinamento regularmente instituído, ou em programa de pós-graduação no país. Isso tudo suspende o prazo. E quando você terminar, acabar uma condição dessa, você vai lá, pode tomar posse de imediato ou o prazo começa a contar depois. Tá? Licença gestante. Aconteceu com a minha esposa. Minha esposa passou para a técnica do Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso, e aí o Guilherme nasceu. Né? E durante a licença gestação dela, ela foi nomeada para o mesmo tribunal para analista. Aí ela ficou toda preocupada, queria já tomar posse. Eu falei, não, aí você está suspenso o seu prazo. Você pode usufruir toda a sua licença gestação e depois começa a correr o seu prazo para a posse. Mas a criatura é mais Caxias do que Duque de Caxias, né? Quase que tomou posse dentro do prazo da licença. Ela ia abrir mão da licença dela para tomar posse. Eu falei, você é tantã, né? Não, aí olha o tamanho da criança. Aí ela esperou os 120 dias na época. No 121 ela apareceu lá em tomar posse. Tudo bem, não faz parte. Mas não precisava loucura, podia esperar mais os 30 dias, né? Tratamento da própria saúde, você tirou licença para tratar da sua saúde, beleza? Suspende o prazo. Ou ele nem começa a correr, ou se ele já correu e você está em licença, ele suspende. Acidente em serviço ou doença profissional, para capacitação nos termos do artigo 81 da própria 8.112, convocação para serviço militar, deslocamento para nova sede, você está em trânsito, então durante o período de trânsito suspende isso também. Participação em competição desportiva nacional ou competição para integrar representação desportiva nacional no país ou no exterior, conforme lei específica. Nessas circunstâncias, o prazo de 30 dias, ele é suspenso. Não é interrompido, ele é suspenso, tá? Grava isso. Admite-se posse por procuração, isso é possível também. Eu passei no concurso, mas o dia que eu vou tomar posse, eu não posso estar lá, não vou estar presente. Estou com uma viagem marcada, enfim, não vai rolar. E aí, vai perder? Não, você passa uma procuração para alguém lá e tomar posse por você. Ô cabeça, mas e aí? Não tem que colocar o dedão lá para tirar digital? Nesse dia não precisa, meu amigão, nesse dia não precisa. Quando você voltar, você ainda tem 15 dias para entrar em exercício, né? Segundo 8.112. E aí você vai e faz o restante das burocracias do exercício, né? Ô cabeça, dá para procuração para exercício? Aí não, né, filho? Aí não tem condições. Como é que vai ser? Você passa no concurso e não quer saber de trabalhar. Aí você dá procuração para o Oreia e o Oreia vai trabalhar para você? Negativo. É só para tomar posse. Só para tomar posse. Isso não é tão bizarro, não. O Código Civil autoriza casamento por procuração. Doido, né? Eu já peguei um processo lá no MPU que a pessoa casada era uma mulher e ela casou com a mãe. Olha que louco, né? É que a mãe dela estava representando o marido dela mediante procuração, o noivo, né? A pessoa do processo, ela casou-se, normal, no dia, ela teve a cerimônia no cartório civil, só que o noivo não podia estar presente naquele dia. A mãe da noiva
foi procuradora do noivo e assinou por ele, né? A filha casando com a mãe, olha que louco isso, né? O Código Civil autoriza até para casamento, imagina para posse em concurso público se não vai autorizar. No ato da posse você tem que apresentar sua declaração de bens. Se você não tem bens, você tem que apresentar sua declaração de isento no imposto de renda, né? Que você não tem nenhum de cair morto. Vai lá e apresenta seu patrimônio. O que é seu patrimônio? Um tênis e uma camiseta. Não tem problema nenhum, pode apresentar isso aí. Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função. Também tem que ser declarado no dia da posse. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo de 30 dias. O que rola? Você tem 30 dias para tomar posse. Se você não toma, então esse ato da sua posse é tornado sem efeito. É como se não tivesse havido uma posse. E aí a sua vaga é disponibilizada para outra pessoa. Tá? Esse prazo de 30 dias para tomar posse é aquele prazo que suspende. Então, se suspendeu, e aí, no caso da minha esposa, ela estava no início da licença de gestação, ela só foi tomar posse 120 dias depois. Pô, mas passou os 30 dias, não tem problema nenhum. Tornou-se invalidade o cargo, a nomeação dela? Lógico que não. Por que não? Porque ela estava numa condição em que o prazo foi suspenso. E aí o prazo não corre, não torna sem invalidade ou sem efeito o ato de nomeação. Tá? A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Será aferida a aptidão física e mental, né? Alegria, hein? O cabeça quase rodou nesse aqui. O medicão lá do MPU falou assim: não vai tomar posse. Ô cabeça, inaptidão mental? Não, aptidão mental, que é 100% tantã, né? Negativo. Coração, cabeça tinha um problema de coração e o médico não queria deixar o cabeça tomar posse. Aí a médica que acompanhava o cabeça deve fazer um laudo, ela era cardiologista, falou: não, o menino tem condição de trabalhar, pode deixar. Aí liberaram. Ô cabeça, e aí? Seu coração, agora é igual de criança. O cabeça deu um jeito nele, fez uma cirurgiazinha bacaninha, e agora, ó, 100%. Dá até para tomar uma cerveja gelada no dia da sua posse. Aí você me chama, a gente vai lá tomar uma. Beleza? Exercício, aí eu pega para capar. Até então é só alegria, né? Fui nomeado, tomei posse. Agora vai trabalhar. Vai trabalhar, filho. Você acha o quê? Que servidor público faz nada e ganha dinheiro? Negativo. Carrega peso o dia todo de trabalho. Quebra pedra. Servidor público quebra pedra. Exercício. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função pública. O que quer dizer isso? Quando eu estou em exercício, eu estou desempenhando todas as competências daquele cargo público. Né? Digamos que o cargo público que você tomou posse e vai entrar em exercício tem como uma das atribuições, uma das responsabilidades, um dos deveres, né? Confeccionar portarias. Quando você está lá confeccionando uma portaria no computador, redigindo aquele texto, você está desempenhando uma das atividades do seu cargo público, você está em exercício. É justamente a atividade para a qual você tanto estudou, né? Você queria redigir portaria. Existe apenas após a posse, não tem como eu entrar em exercício antes de posse. Quando eu tenho, olha só isso aqui que interessante, né? Exercício somente após a posse. Mas tem uma teoria muito interessante no direito administrativo, que diz que, mesmo não tomando posse, a pessoa entrou em exercício e o ato praticado por ela pode ser válido. Como é que chama essa teoria? Vai cair na sua prova. Vai sim. Como é que chama essa teoria? Teoria da função de fato. Teoria da função de fato. Ou teoria da aparência. Teoria da função de fato ou teoria da aparência. Grave esse nome. Ô cabeça, o que é isso mesmo? Isso aí é o seguinte, meu amigão. É quando há exercício, mas não há posse.
O cara é doidão, o cara está tão desesperado para começar a trabalhar que ele simplesmente chega em plena segunda-feira, às 7 da manhã, abre a porta do órgão, entra, ô gurizada, cheguei, sou servidor novo, o que eu tenho para fazer? Aí o chefe da repartição fala assim, pô, servidor novo, maravilha, meu amigo. Seja bem-vindo, ó, tá vendo aqueles 50 processos ali, pode destruir tudo, vai lá e faz, né? Você que é formado em direito, sou sim, pode fazer tudo aqueles 50 processos. Aí o doidão vai lá e começa, ó, faz todos os 50 processos. Pratica todo o ato possível do cargo dele. E aí, meses depois, alguém alega o seguinte, olha, esse alvará aqui que foi expedido por aquele servidor ali, foi expedido no dia anterior à posse dele. Ele tomou posse no dia 2. O ato assinado por ele é do dia 1º. Ele entrou em exercício antes da posse. Esse ato não vale nada porque ele não tinha competência para praticar o ato. Nulidade do ato administrativo. A ausência de um dos elementos extremamente importantes, que é o elemento do sujeito competente. Beleza. Mas ele fez isso em quantos processos? 50. Tá fácil para corrigir 50 processos? Tá. Pega lá os 50 processos de volta, refaz tudo. E se fossem 500 processos? Pô, aí já ia ficar mais complicado, né, cabeça? Com certeza, ficaria mais complicado. O cara atuou em 500 processos sem competência porque ele não tinha tomado posse e entrou em exercício antes da hora. Ele é meio parangolé, né? E aí? Aí, se refazer o ato, declarar a nulidade dele, causar algum prejuízo para o particular de boa-fé ou ampliar o prejuízo da administração, é possível convalidar o ato pela autoridade superior, pela teoria da aparência ou teoria da função de fato. Beleza? Sussa? Tranquilos? Então, ó, aí o exercício, qual é a regra dele? Existe apenas após a posse. Existe apenas após a posse. Essa é a regra. Pô, o cara entrou em exercício antes da posse. Todo ato que ele praticar é nulo. Não tem validade. O cara está desprovido de competência, porque é durante a posse que eu invisto a competência necessária nesse servidor. Se ele não tomou posse, ele não está investido da competência. Se ele não está investido da competência, ele não tem competência para praticar o ato. Então, ele não tem competência para aquele exercício. Beleza? Tem exceção para essa regra? Lógico que tem. Teoria da função de fato ou teoria da aparência. Fica esperto, hein? Isso aí quando cai em prova, dá uma canseira para a gurizada, porque muita gente não conhece e os que conhecem raciocinam errado sobre o assunto, tá? Beleza? Prazo para entrar em exercício qual que é? 15 dias. Contados de quanto? Da data da posse. 15 dias da data da posse. Esse prazo não tem prorrogação também não, tá? Será exonerado o servidor que não entrar em exercício no prazo determinado. Olha que bacana. Se você não tomar posse nos 30 dias, você é exonerado? Não, você nem é servidor público, você não tomou posse, então você não pode ser exonerado. Só é exonerado quem é servidor público. E ser servidor público somente depois da posse. Então, o que acontece se você não tomar posse nos 30 dias? O ato da sua nomeação perde efeito. Agora, você não entrou em exercício nos 15 dias autorizados pela Lei 8.112. O que acontece? O ato da sua posse é tornado sem efeito? Não. Você é exonerado. É, exonerado. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então, olha só, ficará sem efeito o ato de nomeação para a função de confiança caso não entre em exercício no prazo. Ah, isso aqui é para a função de confiança, tá? Função de confiança, lembrando que função de confiança é uma das formas de gratificação do servidor público. Só que a função de confiança, ela é exclusiva de servidores efetivos. É diferente do cargo em comissão, que é para servidores efetivos e para o pessoal extra-quadros, para o pessoal que não é servidor. Tá? Agora, se você não entra em exercício no prazo determinado... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui
para convidar vocês a conhecer um super curso online para o TRF Primeira Região. Curso completo, ponto a ponto digital, com os melhores professores do mercado aqui no Lá Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, vem, olha só. Curso completaço, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 25. É somente aqui no Lá Concursos. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor, e os professores? Você assistiu aí essa aula demonstrativa, né? Somente professores top de linha. E aqui no Lá Concursos, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia, rápida, que é papo reto, aqui é honestidade aqui no Lá Concurso. Tá certo, professor? Tá certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique LAC.